Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2017 e queria voltar a apresentar para vocês o meu site novo, www.dicadehoje7.com. Muito feliz, depois de menos de 5 meses de canal, já tem aí gente suficiente para a gente ter feito o site aí. E queria agradecer também ao pessoal que tem contribuído aí para a gente manter o site. Não sei, que é como eu sempre falo, né? Eu tenho feito isso com muito carinho, com muito amor, mas eu não queria que gerasse mais um custo para mim. De qualquer forma, sábado é um dia que a gente fala sobre economia. Semana passada nós falamos aí da relação entre inflação e desemprego e hoje nós vamos falar da relação entre bolsa e dólar. No nosso caso brasileiro, da Ibovespa e do dólar, eu já adianto que eles têm uma correlação negativa. O que é correlação negativa? Quando um sobe, o outro cai. Mais ou menos, né? A gente vai ver que isso se mantém ao longo do tempo, que não quer dizer que todos os dias um vai subir e o outro vai cair, mas se você pegar ao longo do tempo a gente vai perceber isso. E isso é muito importante para a gente, porque o dólar ele pode ser uma reserva de valor para um período, por exemplo, de crise ou de turbulência muito forte. E é esse ponto que a gente vai chegar. Então a gente tem aqui Ibovespa versus dólar nos últimos 20 anos. Vai ser um gráfico comprido e eu vou analisar ele em partes. Então a gente vai voltar nisso aqui. Tá? Primeiro eu quero falar desse período aqui, do início do Plano Real, onde o câmbio era fixo, mais ou menos fixo. Ele trabalhava com bandas cambiais. O que significa bandas cambiais? O Banco Central ele fala em um determinado mês que o dólar só pode oscilar entre o número X e Y, vamos supor, entre R$1 e R$1,10. E nesse período ele só pode oscilar entre R$1 e R$1,10. Se o dólar estiver chegando perto de R$1, o Banco Central entra no mercado, compra dólar para ele subir de novo. Se ele estiver no R$1,10, ele vende dólar no mercado. Ou seja, o que acontecia? Se ficasse muito pressionado para cima, como aconteceu, acabava que as reservas brasileiras iam diminuindo ao longo do tempo. Era uma época que o Brasil precisava muito de empréstimos do FMI. E a gente vai ver aqui o primeiro ponto de alta do dólar. A gente vê aqui no gráfico que tiveram 4 pontos de alta do dólar mais forte. Esse aqui em 99, esse aqui em 2002, esse aqui em 2008 e finalmente o último em 2015. E a gente vai analisar cada um deles e vai mostrar qual é o comportamento da bolsa nesse período. A partir daqui a gente já vê, né? Aqui para cima a bolsa está para baixo, aqui para cima a bolsa está para baixo, aqui para cima o dólar, a bolsa está para baixo, e aqui para cima o dólar, a bolsa está para baixo. Então vamos lá, máxima desvalorização de 1999. O índice futuro, né, aquele gráfico na verdade não é o índice Bovespa, é o índice futuro do Bovespa. O índice futuro caiu de 9.263 para 6.015 em 2 meses apenas, quer dizer, 50% a menos em 2 meses. Nessa conta está errada. Trinta e 35% a menos em 2 meses. Desculpa aqui, está errado o slide. 35% em 2 meses. Eu estou acostumado a fazer conta o dia inteiro, então eu já vejo assim, já vejo que está errado. A alta do dólar subiu bastante, de 1,21 para 2,08. A gente vai analisar aqui agora rápido. O Plano Real é importante que ressalte que de 94, quando ele foi lançado, ainda com RV e depois em julho com o Plano Real mesmo. E até 99 ele conseguiu controlar a inflação com altas taxas de juros. Tá? O Brasil chegava a ter taxas bem altas nesse período, a gente já viu isso em outros vídeos. Então isso segurou a inflação de consumo, que era algo novíssimo no Brasil. O Brasil nunca tinha tido uma inflação porque tinha muita demanda por produtos.
Aumentou o desemprego por causa das taxas de juros mais altas e valorizou o real frente a outras moedas por causa de forma, como é que fala? De forma artificial, né? Usando as reservas para fazer com que a moeda ficasse mais valorizada. Então, o real ficou valorizado, né, frente ao dólar, frente ao ien, por exemplo. R$ 1 valia $1, quer dizer, ele era forte e o país não era tão forte como os Estados Unidos. E isso causou dois problemas. O primeiro foi a desindustrialização brasileira, porque a partir do momento que o real ficou igual ao valor do dólar, ficou muito barato importar produtos. Então isso causou cada vez déficits maiores na balança de pagamentos, que fizeram com que o governo tivesse que usar as reservas para pagar isso. Então era déficit atrás de déficit, déficit atrás de déficit. As reservas brasileiras chegaram a ter coisa de 5 bilhões, 10 bilhões, mas só que no número oficial aparece 30 e pouco, porque eles somam os empréstimos do FMI, entendeu? Mas sem somar os empréstimos chegou a ter um valor assim muito baixo. Se a gente pensar que hoje as reservas brasileiras são mais do que 300 bilhões, para você ver a situação que estava naquela época. O que foi feito para resolver isso na época que o Armínio Fraga entrou no... Não, Armínio Fraga não. Foi o cara que entrou, acho que depois do Gustavo Franco, que ficou 2 meses, eu esqueci o nome dele. Ele aumentou de 1,21 para 2,08 e depois o Armínio Fraga entrou, ele conseguiu controlar o dólar para ele não disparar mais ainda. E é importante também citar que teve uma crise na Rússia em 98 que acelerou esse processo porque fez os preços das commodities caírem e teve uma redução do crédito. Tá? Só para a gente entender o cenário, o que aconteceu? Segundo ponto aqui de queda, o risco Lula. Todos os outros agora mais para frente, acho que as pessoas já estão mais identificadas, então a gente vai conseguir um pouco mais rápido. A gente teve queda do índice futuro de 14.621 para 8.792 em 6 meses, queda de 39%. É importante aí para o pessoal que é analista gráfico técnico ver que os números normalmente eles chegam próximos dos números de Fibonacci. A gente viu o anterior em 35%, esse em 39%, que é perto do número lá de 38%. Depois a gente vai ver outro que caiu perto do 61%. E é bem interessante a gente ver isso. Detalhe, gente, eu só estou falando de catástrofes, de problemas que aconteceram que são muito graves, tá? Não é Brexit, não é eleição do Trump, não é nada disso. Estou falando de problemas bem graves que aconteceram. Em 20 anos tiveram 4, como vocês podem ver. Até o 11 de setembro que deu uma caidinha ali, uma subida no dólar, mesmo assim não foi tão avassalador assim a ponto de fazer esse estrago todo como a gente está vendo nessas situações. A alta do dólar subiu 76%. Vocês percebem que o dólar sempre vai mais e vai em costume mais rápido também. Na época, criou-se um pânico generalizado com relação à eleição do presidente Lula. O mercado imaginou que seriam abandonados os avanços conquistados no período Fernando Henrique e do Plano Real, com relação às metas de inflação, principalmente as taxas de juros e os níveis de reserva. Logo no início do governo já do Lula, esse pânico se dissipou, ele mostrou que ele iria manter a ortodoxia da economia, e o Brasil acabou tendo maior crescimento do período do Plano Real, que veio de 2003 até ali uma parte de 2008. No caso, em termos da Bolsa de Valores, tá? Eu não estou falando de PIB aqui, eu estou falando de Bolsa. Outro ponto... Tá, principal foi o que terminou essa altona aqui, que a gente já viu em outros vídeos, foi aqui a crise do subprime americano e finalmente com a quebra de alguns bancos nos Estados Unidos. Ok? Vamos lá. O índice futuro caiu de 74.800 para 29.840 em 5 meses. Esse aqui foi uma queda bem forte, 61%. Perto daquele último limiar lá do Fibonacci, e a gente vê o seguinte, que esse foi mais forte porque foi, entre aspas, né, no coração do capitalismo, na economia mais forte do mundo. Chegou até a terem dúvidas do próprio capitalismo.
se iria continuar ou não. O dólar teve uma alta até modesta para o que era, né? O Brasil ele estava com uma economia sólida nessa época, alta de 59% em 4 meses. Mesmo assim, o que acontece, gente? Sempre que tem um período de incerteza, e a gente já viu isso em outros vídeos, o mercado ele tira o dinheiro dos emergentes, né, fundos de pensão, instituições e tudo no mundo e jogam tudo nos Estados Unidos, porque é um país que é considerado mais seguro. É o país que até hoje, pelo menos, é considerado risco zero, ele nunca deu calote. Pelo menos não que eu me lembre, aí, os últimos 100 anos ele não deu calote. Não sei se deu em 1700 e pouco, 1800 e pouco, mas nos últimos 100 anos ele não deu calote. E o que acontece é que acaba subindo o dólar, né? Sai muito dólar de uma vez só do Brasil, gera um aumento grande do dólar e gera em todos os outros países, gera na Argentina, gera no México, gera no Chile, gera em todos os lugares. É importante ressaltar alguma coisa sobre a crise do subprime americano. Tá? Ela começou um ano antes, o prenúncio da crise econômica de 2008, né, que só se tornou mais forte com a quebra do Lehman Brothers, que era um banco bem grande lá nos Estados Unidos. Aconteceu porque as famílias ficaram super endividadas, principalmente com empréstimos hipotecários, mas nas carteiras de crédito tinham todo tipo de empréstimo, até empréstimo sem comprovação de renda, que eram aqueles empréstimos ninja, eu não vou entrar aqui no mérito, e que acabavam que eles não podiam ser pagos sem novas dívidas. Era assim, a pessoa hipotecava a casa dela, às vezes para comprar um outro imóvel, e aí com o dinheiro do aluguel do outro imóvel ela conseguiria pagar as duas hipotecas, porque os imóveis estavam valorizando tanto que no futuro ela conseguiria pegar uma outra hipoteca para com o aluguel, e quando isso aí caiu, foi uma loucura. Entendeu? Até porque tinham fundos de investimento que colocavam todos esses créditos juntos e começou a se fazer fundos, e fundos de pensão compraram esses títulos, e eram todos títulos junk, né, que a gente chama, eram títulos que não eram bons, né, por isso que fala subprime. Acabou tendo contágio, obviamente, no mundo todo. Qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos de grave vai ter contágio no mundo todo. E alguns bancos acabaram sendo arrastados para a crise. Outros acabaram sendo salvos pelo Banco Central americano, porque se ele não fizesse isso, realmente acabaria a economia do mundo. E os bancos centrais do mundo todo tiveram que intervir para não causar um novo 1929, né? Que a gente já viu também, que teve recessão aí por 6 anos seguidos. Só que a forma que eles encontraram é uma forma que não existe em nenhum livro de economia, que foi injetar bastante dinheiro no mundo, bastante liquidez, jogar a taxa de juros lá embaixo, porque se ia ter recessão, joga um ambiente que seria inflacionário para compensar. Esse cenário de ampla liquidez, ele ainda vai causar um problema maior ainda do que seria em 2008. Entendeu? A gente já vê aí sinais na China, já vê sinais nos Estados Unidos, a gente só não sabe quando isso vai acontecer. Mas isso também não é o caso do vídeo. O que eu quero mostrar no vídeo é que quando tem um contágio desse, uma carga forte na bolsa para baixo, o dólar sobe muito. Ele serve como uma proteção da carteira. E o último caso é um caso interno do Brasil, o impeachment da Dilma, que mostra um dólar subindo aqui, principalmente aqui de 2014 até o início de 2016. Foi todo o período que já se imaginava que o Brasil ia começar a ficar pior, depois os anúncios que ela poderia sair realmente. Alta do dólar de 2,24 para 4,15 aí em 17 meses, foi um período mais longo, alta de 85%, e queda de 63%, novamente próximo de um dos números de Fibonacci. Novamente, as incertezas sobre o futuro do Brasil, associadas às altas taxas de juros do período, fizeram o mercado acionário despencar.
novamente, o que causou toda essa oportunidade que em 2016 a bolsa cresceu tanto e 2017 parece que vai ser parecido. E aqui a gente vai começar a ver agora a correlação dos dois já calculada a partir de um gráfico de dispersão. A gente já viu no vídeo de risco-retorno, quando um ativo ele acompanha a bolsa, a curva costuma ser assim. Vocês estão vendo aqui na minha coisa? E essa aqui é ao contrário, ela é assim. Ou seja, um é o inverso do outro. Se a bolsa sobe, o dólar cai na média. E se a bolsa cai, o dólar sobe. Voltando a falar, isso não é uma questão que é todo dia ou toda semana. Isso é se ocorrer um problema grave no mundo e a bolsa despencar 30%, o dinheiro do Brasil, a bolsa vai despencar porque vai ter venda demais de ações e essa venda vai ser feita por investidores estrangeiros que vai tirar o dinheiro do Brasil e vai jogar nos Estados Unidos, vai fazer com que o dólar aumente. Aqui a gente mostra o índice de correlação alto, né, menos 0,63. Menos 1 seria um índice perfeito, que seria se a bolsa sobe 5%, o dólar cai 5%. Aqui eu já expliquei, correlação negativa indica que quando um sobe o outro cai, podendo ser uma boa forma de proteção em um momento mais conturbado de choque interno ou externo. A gente precisa ter um feeling bom e perceber isso, porque a gente já viu que o contágio é rápido. Tiveram momentos que o dólar subiu 80%, como em 99, em 2 meses. E agora, para mostrar como essa correlação está cada vez mais forte, nos últimos 2 anos apenas, 2015 a 2017, essa correlação aumentou para 0,78. Tá? E aí o que acontece aqui? Tá? O que diz essa equação aqui? Menos 1,63, 43x. Tá? O que significa isso? Significa que para cada 1 centavo de dólar que a bolsa cair, para cada 1 centavo de dólar que cair, a bolsa sobe 1,63 pontos. Para cada 1 centavo de dólar que subir, a bolsa cai 1,63 pontos. Não é isso? Não, para cada 1 centavo, a bolsa sobe 163 pontos, porque aqui eu multipliquei por 10 mil e não por 100, desculpa, gente. A cada 1 centavo, a bolsa sobe 163 pontos. Então, se o dólar hoje é 3,10, se ele cair para 3,9, espera-se que a bolsa suba 163 pontos. Se subir para 3,11, espera-se que a bolsa caia 163 pontos. Isso não é um valor certo, real, tá? Mas serve como uma aproximação. Entendeu? Por exemplo, por essa equação aqui, diria que se o dólar hoje fosse R$0, a bolsa valeria 109 mil pontos. Tá? Obviamente o dólar não vai poder ser R$0. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos, espero que tenha ficado claro aí as correlações que existem, igual ficou da inflação e do desemprego na semana passada. Naquela ocasião a gente mostrou que tinha uma defasagem de tempo entre um e outro, e nesse caso não, ela é praticamente imediata. Quando tem um problema qualquer, a bolsa cai e o dólar sobe, porque o fluxo de recursos é muito grande, é muito rápido também. As pessoas e os fundos de investidores de pensão institucionais estrangeiros, eles conseguem vender e remeter o dinheiro amanhã. Diferente da inflação e desemprego, que depende de produção, depende de fazer investimentos, por isso que tem um delay. E é por isso também que o mercado acaba se antecipando e acaba subindo antes da produção e dos investimentos serem feitos, porque o fluxo de dinheiro é mais rápido do que o fluxo de produção. Eu queria agradecer a todos, convidar de novo para que vão lá no site dicadehoje7.com. Vou tentar colocar sempre 2 artigos, estou sempre colocando lá um ou outro vídeo aqui do canal que valha mais a pena. E
Queria pedir para que todo mundo continue acompanhando, se inscrevam aí no canal para receber as atualizações, curtam o vídeo também. E muito obrigado aí a todos, bom final de semana e bons negócios na segunda. Abraços.